Continuando, pessoal, grupo parafilético é aquele grupo que também tem um ancestral em comum, como por exemplo esse grupo aqui, o grupo dos répteis, antigamente chamado grupo dos répteis. Ele tem um ancestral comum, mas notem só que tem alguém que está de fora, alguém que compartilha esse ancestral comum, mas que fica de fora, tá? Então, tá aqui o motivo de nós hoje não classificarmos as aves como um grupo separado. Notem que elas ficam de fora desse grupo aqui, o grupo dos testudinos, epidossauros e crocodilianos, certo? Para converter esse grupo em um grupo monofilético, olha só, temos que incluir todo mundo aqui. E a tendência hoje em biologia é incluir todos os organismos que são aparentados, que têm um ancestral comum, em um grupo verdadeiro, que é um grupo monofilético, certo? Já um grupo polifilético é aquele que não tem um critério evolutivo para ser considerado de fato um grupo. É um grupo artificial, como acontece com os mamíferos e as aves. Colocar os dois juntos, simplesmente por causa da endotermia, não seria um critério verdadeiro de classificação. A endotermia possivelmente surgiu duas vezes na evolução, uma vez no grupo dos mamíferos, outra vez no grupo das aves. Isso já foi foco de questão da URGS, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha em irradiação adaptativa e convergência adaptativa. A irradiação evolutiva ocorre quando nós temos um ancestral comum que deu origem a um grande grupo, se diversificando em várias espécies, um processo de divergência, de diversificação. É claro que esses organismos vão ser todos aparentados e por isso vão ter coisas em comum. O que eles vão ter em comum? Órgãos chamados de homólogos. Se eu olhar os diferentes membros desses diferentes animais aqui, a gente vai ver que apesar da diferença externa, apesar do golfinho ter uma nadadeira, um cavalo uma pata, um morcego ter uma asa e um homem ter um braço, essas estruturas internamente são iguais. Isso reflete uma mesma origem embrionária e isso reflete uma ancestralidade comum, como todos eles vieram de um mesmo molde. É óbvio que todos eles vão ter essa similaridade estrutural. Entretanto, como cada um se adaptou para um ambiente diferente, externamente a gente pode notar diferenças, órgãos adaptados para diferentes situações, diferentes desafios ambientais. Agora, olhem a convergência adaptativa, que é exatamente o processo contrário. Tá? Enquanto os órgãos homólogos são utilizados para construir as árvores evolutivas e nos indicam reais relações de parentesco, aqui as convergências nos mostram uma similaridade não baseada em relação de parentesco. São organismos não aparentados, organismos que não têm relação um com o outro, como por exemplo aqui, um golfinho, um tubarão, um besouro, e eles acabam se aproximando, acabam tendo coisas que parecem semelhantes para um processo de convergência. Quando o ambiente é semelhante, o jeito que a seleção natural atua nesses diferentes grupos é muito semelhante. O resultado é que eles vão ter aparências semelhantes, mas se olhar a estrutura interna vai ser completamente diferente. Tá certo, pessoal? Agora, vamos para a ecologia. Primeiro tópico importante, cadeia alimentar e teias alimentares. Muito cuidado se cair isso aqui. É um assunto simples. É só quem está comendo quem. E é aqui que a prova da URGS pode fazer um pega-ratão. Comumente tem pega-ratão aqui nesse tipo de questão. Toma cuidado, o leite não é comido pela vaca. Cuidado, os ovos não comem o pássaro. Tá certo? Outro tópico, pirâmides, pessoal. Olha lá, temos 3 tipos de pirâmides. Precisamos conhecer os formatos das 3 possíveis pirâmides. Essa primeira pirâmide de número, que nos mostra o número, a densidade de indivíduos, pode ter qualquer formato. Pode ser normal, pode ser invertida, pode ter o degrau do meio mais fino do que os outros, pode ter qualquer formato possível. Agora, a pirâmide de biomassa, que nos mostra o quanto de matéria orgânica tem em cada classe, essa aqui, normalmente, via de regra, é uma pirâmide normal. Mas nós temos uma única exceção, que é no ambiente aquático. Lembrem, ambiente aquático começa com fitoplâncton, comido pelo zooplâncton e depois comido por peixes. Certo? Aqui nós temos, na comunidade aquática, um primeiro degrau menor do que o seguinte. Isso aqui, pessoal, só acontece se nós tivermos 2 condições. Primeiro, o zooplâncton come muito rapidamente o fitoplâncton, por isso o degrau diminui. E porque ele não é extinto? Ele não é extinto porque, apesar de ser consumido muito rapidamente, ter uma alta taxa de consumo, ele se renova muito rapidamente.
os organismos desse nível trófico se multiplicam rapidamente, se reproduzindo de modo muito rápido. Então, alta taxa de renovação. Alta taxa de renovação associada a alta taxa de consumo, degrau menor na pirâmide de biomassa. Certo? E por fim, nós temos a pirâmide de energia. Essa aqui, pessoal, não pode inverter de jeito algum. Ela inverter é desafiar os princípios da física. Lembrem que sempre que o organismo processa matéria e energia, ele transforma uma parte dessa energia em calor. Qualquer processo de transformação energética envolve a produção de calor. E o calor é um tipo de energia que não pode ser reaproveitado. Então, cada nível sempre diminui a quantidade de energia útil, disponível. Inverter essa pirâmide é ir contra os princípios da física. Sempre tem uma exceção na biologia, mas aqui não tem, tá? É contrariar os princípios da física, tá? E aí Bagual ia chorar se a energia do calor pudesse ser retomada como energia útil, certo? Próximo tópico, pessoal. Eu sei, vocês vão chorar, mas temos que lembrar dos ciclos, dois importantes, carbono e nitrogênio. Ciclo do carbono, o CO2 da atmosfera é o principal reservatório, mesmo que seja uma quantidade extremamente pequena de CO2. Nós temos 0,03% de CO2 na atmosfera. Pode parecer pouco, mas olha como é incrível o que os vegetais fazem. Eles conseguem aproveitar esse pouquinho, 0,03% de CO2, absorver isso do ar, retirar isso do ar, fazer fotossíntese e produzir toda a matéria orgânica que todos os outros seres vivos dependem. Toda a biomassa vem desse 0,03% de CO2 na atmosfera. E esse carbono é fixado através da fotossíntese e é devolvido através da respiração dos seres vivos ou da decomposição quando eles morrem. Em algumas situações esse ciclo pode ter alguma alteração. Primeiro exemplo, a queima dos combustíveis fósseis. Quando os seres vivos são soterrados, não são decompostos, a longo prazo eles viram combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral, e eles estão sendo aos poucos, ao longo de milhares de anos, removidos do ciclo do carbono. Entretanto, o que nós temos feito desde a segunda revolução industrial ali, 1800 e pouco, nós temos retirado isso, desenterrado, e nesse período de menos de 200 anos, queimado tudo isso. Olha que numa velocidade muito maior do que na velocidade que isso foi retirado da atmosfera. Resultado disso, elevação do CO2 de modo muito rápido e agravamento de um efeito que é natural, o efeito estufa. Outro gás importante que está relacionado aqui ao ciclo do carbono é o metano, que surge da decomposição anaeróbica. Aquela decomposição que ocorre em ambientes alagados, como hidrelétricas, plantações de arroz, ou também no estômago dos ruminantes. E isso forma metano, que é muito mais potente. Cada metano equivale a 50 CO2 para causar o efeito estufa, certo? Ciclo nitrogênio, pessoal, é ótimo aqui o ciclo nitrogênio para a prova, porque é aquilo que vai confundir muito a concorrência. Vamos lembrar das etapas. Estoque de nitrogênio no planeta, N2 atmosférico. Esse nitrogênio ele é fixado, retirado da atmosfera e colocado num substrato. Fixação. Estou tirando do meio efusível da atmosfera e fixando. Quem faz? Bactérias fixadoras do nitrogênio que se encontram ou no solo ou na raiz das leguminosas, formando os nódulos, aquela relação de simbiose, relação de mutualismo entre as bactérias do gênero Rhizobium e as leguminosas. Isso forma amônia. Cuidado, a maioria das plantas não consegue aproveitar amônia. Então dependem de outras bactérias, as nitrificantes, que vão transformar amônio em nitrito, nitrito em nitrato. Agora, o nitrato pode ser assimilado pelas plantas. E elas agora, por sua vez, vão produzir aminoácidos, vitaminas, bases nitrogenadas, tudo aquilo que tem nitrogênio nos seres vivos. E que pode ser consumido também pelos animais ou decompositores. Os decompositores devolvem isso para o ambiente, quebrando os compostos orgânicos em amônia. E por fim, para fechar o ciclo, se nós temos só as bactérias fixadoras tirando o nitrogênio da atmosfera, uma hora ele iria acabar, porque ele não acaba, porque nós temos aqui bactérias desnitrificantes que transformam o nitrato em nitrogênio atmosférico de novo, fechando o ciclo. Certo? Vamos ver agora alguns probleminhas ambientais. Primeiro, essa curva aqui, não tem aparecido na prova da URGS há um tempo, ela é extremamente importante. Olha lá, o crescimento de uma espécie, de uma população, de uma determinada espécie pode ocorrer de dois modos. Crescimento aqui, exponencial, chamado de crescimento ideal, é aquele crescimento que ocorre
em condições ideais, sem resistência do meio, em condições de laboratório, nos indicam o quão rápido uma espécie pode crescer de modo exponencial, o potencial biótico. Mas na natureza não é isso que acontece. Na natureza, olha lá, nós temos um crescimento que é um crescimento ideal, um crescimento que fica aqui, ó, mais para a direita, que leva mais tempo para chegar lá em cima, então com uma velocidade menor, e uma vez que chega lá em cima, olha lá, tem um momento que para de crescer e fica oscilando em um determinado valor, uma determinada densidade populacional, que é a capacidade máxima do meio de suportar esses organismos, certo? Essa diferença aqui, ó, na curva, pessoal, essa área aqui me indica resistência ambiental. Agora vamos pensar, e uma espécie exótica, uma espécie que veio de outro lugar, ela tem aqui seus predadores, ela tem aqui seus competidores, ela tem aqui suas pragas, suas doenças? Não, então resistência ambiental é menor. Como vai ser o crescimento aqui nesse gráfico de uma espécie exótica? Vai ser mais próxima da curva de potencial biótico. Olha como isso pode aparecer na prova. E essa espécie tem vantagem sobre as nativas? Tem, porque tem menor resistência ambiental. Resultado, nós temos uma espécie nativa sendo substituída por uma exótica. O problema é que essa nativa pode ser uma espécie da qual outras nativas dependem e também vão ser extintas. Então ganhei uma espécie, mas perdi várias. Redução de biodiversidade. Certo, pessoal? Outro problema aqui, a destruição de habitats, como o desmatamento. O desmatamento pode fazer com que muitas espécies migram do ambiente onde elas estão originalmente para outros locais, como as cidades. Aí desmatou, encheu a cidade de mosquito. Por que será, né? Ou desmatou, começou a aparecer cobras na cidade. Por que será, né? O bicho não tem para onde ir, ele vai começar a migrar. E ele pode acabar chegando em outros ambientes, como o ambiente urbano. Muito importante na Amazônia, pessoal, que o desmatamento, ele causa um fenômeno chamado lixiviação do solo. Vamos lembrar, solo da Amazônia, pobre ou rico em nutrientes? Ah, pobre, né? Muito cuidado. Solo da Amazônia, solo pobre. O que permite, então, o desenvolvimento de uma floresta tão exuberante como a Amazônia. Onde que estão os nutrientes? Na própria floresta. Quando as folhas caem, quando os animais morrem. Isso é rapidamente decomposto. Afinal de contas, é num ambiente tropical que é úmido e quente. Duas condições para a decomposição acontecer rapidamente. E aí os nutrientes decompostos formam humus que rapidamente são absorvidos. Então olha esse ciclozinho. Decomposição, absorção, decomposição, absorção, decomposição, absorção. A floresta se autossustenta, ela depende desse ciclo. Quebrei o ciclo, problemas. Como eu posso quebrar o ciclo? Desmatando. Desmatando vem a chuva, leva o humus. Acabou o humus, chamamos de lixiviação. Resultado, aquela área vai ser uma área de difícil regeneração. Certo? Olha lá, fragmentação de habitat, outro problema. Quando nós temos esse ambiente dividido em vários pequenos habitatzinhos, a fragmentação de habitat transforma uma grande população em várias populações pequenas, aumentando o efeito de alguém que a gente viu agora há pouco, a deriva genética, que reduz a variabilidade genética. E se todo mundo é parecido, diminui variabilidade, mais chance de ocorrer extinção e diminuição de biodiversidade. Como eu posso evitar isso? Permitindo aqui uma regiãozinha, um corredor que permite o fluxo de indivíduos. Se eu tenho fluxo de indivíduos, isso mistura os genes, mantendo a diversidade. Essa passagem aqui que eu posso deixar permitindo o fluxo, que nessa imagem aqui não tem, é o que nós chamamos de corredor ecológico, tá certo, pessoal? Prova da URG já cobrou aí corredor ecológico e o fluxo de indivíduos que pode ocorrer com esses corredores. Eutrofização, pessoal, olha lá, o que inicia a poluição das águas, nutrientes nitrogenados e fosfatados chegando na água. Isso vai ser bom para o lago? Não. Isso vai ser bom para o rio? Não, porque isso faz as algas proliferarem. Inicialmente vai ser a festa das algas. Prolifera, 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 mas a água fica muito turva. Se fica turva, passa luz? Não passa luz. Resultado, as algas que proliferaram morrem. Agora é a festa de quem? É a festa das bactérias decompositoras.
principalmente as anaeróbicas, que vão comer as algas mortas. E isso vai fazer com que elas consumam o oxigênio do lago. E agora é a festa de quem? De ninguém, porque todo mundo morreu, não tem oxigênio no lago. Se não tem oxigênio, não tem quem consiga viver, não tem peixe, não tem bactéria, não tem alga, não tem nada que consiga sobreviver nessa situação. E é basicamente a extinção do lago. Sobram só bactérias anaeróbicas, certo? E um lago nessa situação é difícil de regenerar, certo? Por fim, pessoal, floração tóxica. Cuidado que tinha muita gente errando esse ano, tá? Floração tóxica é a maré vermelha. A maré vermelha não são causadas pelas algas vermelhas. Muito cuidado, não é porque é um vermelho que tem que chamar o outro de vermelho, certo? Quem causa a maré vermelha são os dinoflagelados, em que a proliferação das algas causa uma mudança da tonalidade do mar e, resultado também, nós temos, com essa proliferação, a liberação de diversas toxinas por essas algas. Toxinas que são normalmente produzidas pela alga, mas em uma quantidade baixa não chega a afetar os peixes, mas numa quantidade alta mata os peixes. Tá certo? É o que nós chamamos de floração tóxica. Olhem só, uma substância normalmente produzida pela alga que atrapalha os peixes. Que tipo de relação ecológica é essa entre peixes e algas? Isso, amensalismo, né, pessoal? O recalque ecológico. Um se incomoda com a presença do outro, enquanto o outro, na verdade, nem sabe da presença do primeiro. Certo? Para finalizar, pessoal, queria dar um último recadinho. Lembrem que muitas questões vocês conseguem resolver se vocês lembrarem que nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Tá? Uma frase dita pelo Theodosius Dobzhansky, que participou da elaboração da teoria neodarwinista, motivo de eu ter dado o nome de Dobbs pro meu cachorrinho, tá? Pro meu lindinho, que agora sim dormiu. Tá? A URG já perguntou assim, como que ocorria a dispersão das sementes das plantas que vivem em cima de outras plantas, plantas epífitas ou plantas parasitas. A questão perguntava se era pelas capivaras. Vamos pensar, os seres vivos são estrategistas que tentam maximizar as chances de deixar filhos. Lembrem, seleção natural é um processo de reprodução diferencial. Quem está aí, quem deixa mais filhos, quem tem a melhor estratégia para deixar mais filhos. Será que a melhor estratégia é recrutar a capivara para dispersar as sementes? A capivara, será que vai subir lá em cima, pegar a semente, descer e subir em cima de outra árvore, plantar a semente e descer de novo? Não, né? Não faz muito sentido. O que faria mais sentido? Recrutar uma ave, tá? Ou recrutar um inseto. O inseto talvez não ia conseguir levar uma semente pesada, talvez pólen, mas o inseto não conseguiria levar a semente. Então eu diria que recrutar uma ave seria o mais interessante. Se eu fosse uma planta epífita, eu ia preferir recrutar uma ave. E vocês? Não recrutariam uma ave? Pois é, né? Então tentem achar essa lógica nas questões se vocês não conseguirem resolver pelo conhecimento de vocês. Por fim, pessoal, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Vocês estão acima da média. Eu vi todo mundo estudando, se empenhando ao longo do ano inteiro, tá certo? Eu sei que todo mundo vai pra prova com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu estudei tudo? Será que eu lembro todos os hormônios animais e vegetais? É muita coisa pra lembrar. Isso é a situação de todo mundo. E vocês não precisam gabaritar a prova, vocês não estão indo para gabaritar a prova, vocês estão indo para estar um passo à frente da concorrência. E eu vi o empenho de vocês ao longo desse ano e eu sei que vocês são capazes de dar esse passo à frente da concorrência de vocês. Tá certo? Eu vou terminar não desejando sorte para vocês, eu desejo sorte para os concorrentes de vocês, porque sorte é para os fracos, sorte é para quem precisa dela, vocês não precisam de sorte. O que eu acredito é em empenho e sucesso. Empenho de vocês tendo ao longo do ano. Então o que eu desejo para vocês é sucesso, tá certo, pessoal? Uma boa prova e sucesso. Sucesso na prova, sucesso na faculdade, sucesso na vida profissional de vocês. Um grande abraço.